Meninas, eu vou ensinar vocês aqui a fazer aquele suporte que a gente coloca no banheiro para colocar papel higiênico, tá? Tem vários modelos aí na internet, se vocês verem, mas esse que a gente vai fazer é bem simples, tá? Bem tranquilo de fazer. Então, quem não costurou ainda, quem ainda tá fazendo pano de prato, essas coisas que nunca pegou outra peça para fazer, vai ser bem tranquilo para fazer isso daqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter é o tecido, né? Esse tecido aqui, ele tem aqui, ó, de largura 34 e de comprimento 1,5 m, tá? Pode ser que aconteça de vocês receberem dois pedaços, que seriam dois pedaços de 17, e aí vocês vão ter que fazer duas costuras, tá? Mas tudo bem. Esse daqui é porque já é a parte principal que vai ficar do lado de fora e a parte de dentro que seria o forro. Então, vai ficar tudo no mesmo estilo, mas pode ser que vocês recebam dois pedaços de 17 e aí vai ter que fazer a junção. Aí seria uma de 17 que seria o forro e uma de 17 que seria o tecido principal que fica do lado de fora, que fica à vista. Fora o tecido, a gente vai precisar de alguma coisa para poder enfeitar, né? Dar acabamento à nossa peça. Então, aqui eu peguei passa-fita, porque eu tenho aqui em casa, tá? Então, seria 3 pedaços de passa-fita com uma fita, aqui são de 20 centímetros. E não precisa ser necessariamente passa-fita, pode ser aquele passa-fita falso, pode ser uma cianinha, pode ser qualquer tipo de passa-malharia, ou até mesmo um viés, ou alguma coisa desse tipo, tá? Ou até mesmo pode fazer um lacinho de tecido e colocar. O importante é que dê um acabamento bonitinho, tá? Vejam aqui que esse tecido que tá aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem, ele não tem lado, tá? Os anjinhos, cada um tá para um lado, então tá tranquilo para fazer. Se receber de lado, então essa parte aqui seria a parte certa, sabe? Porque ele tem que estar de comprimento, então todos os desenhos teriam que estar nessa posição para hora que a gente colocar ficar certinho, tá? Mas eu vou fazer de tudo para vocês receberem só sem ter lado, tá? Nenhum tecido que tenha lado para ficar mais tranquilo para fazer, principalmente quem tá começando agora. Então, aqui eu tenho esses itens e vou ter também um pedacinho de fita, que seria onde a gente vai colocar para pendurar ele, né? Porque a gente precisa pendurar ele em algum lugar, né? Um prego, né? Muita gente pendura no registro, naquele registro que já tem em cima do vaso do banheiro. Então, é mais tranquilo. Quem não tem, pendura num prego ou em algum tipo de suporte no banheiro mesmo. Então, aqui, ó, eu peguei a fitinha do mesmo que eu tô passando no passa-fita. Por quê? Porque essa fitinha é a que mais combina com o meu tecido. Ele é um pouco mais escuro, mas o tom é basicamente o mesmo. É mais ou menos a mesma cor, só é mais escuro um pouco, tá? Então, o que a gente tem que se atentar? Se vai colocar um passa-fita, procure uma fita que combine. Eu não vou colocar um rosa aqui, né, gente? Porque não tem nada de rosa aqui. Se o meu passa-fita é branco, e aqui tem um pouco de detalhe em branco, tá tranquilo. Se eu tivesse um passa-fita meio amarelinho, mais bege, tudo bem também, ia ficar legal. Aí eu colocaria uma fita branca se o meu passa-fita fosse de outra cor. Mas como ele é branco, então eu coloco a minha fitinha em uma cor que combine aqui, ó. Porque o fundo dele todo é dessa cor, desse bege aqui, certo? Bege, meio marronzinho, não sei que cor é essa. Mas enfim, aí aqui, ó, combinando, tá? Não vou colocar um verde fluorescente, nem um rosa choque aqui, porque não vai combinar nada. E até para banheiro também, cores mais neutras são mais bonitas. Até mesmo um preto, porque tem muitos banheiros que tem detalhes em preto, então fica tranquilo, tá? Pode colocar um preto, alguma outra coisa, quando o tecido é numa cor mais escura, ou num tom de preto mesmo, tá? Ou com detalhes pretos. Então, o que eu vou fazer agora? Primeiro, se for dois pedaços, gente, de 17, vocês vão costurar, ó, vai colocar aqui, ó, de fora a fora, no 1,5 m, e vai costurar aqui, ó, um pezinho de máquina aqui. Se você tem duas bandas de tecido, você vai costurar meio pezinho aqui e meio pezinho aqui, tá? Pra ficar tranquilo. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Costura aqui de fora a fora. Quem tem duas bandas, costura aqui de fora a fora, até lá embaixo. Retrocesso sempre, início e final, tá bom? Vou lá na máquina costurar e já volto. Olha só, gente, eu já costurei, tá? Eu quero que vocês vejam que aqui tem um pezinho de máquina desse lado, como eu disse, porque eu só vou costurar desse lado porque eu só tinha uma banda. Vai ser o mesmo forro e o mesmo tecido principal. Quem recebeu dois pedaços, ou quem vai receber dois pedaços, né, na semana que vem, quem for pegar, aí aqui vai ter
outra costura, tá? Tudo bem, não tem problema, não vai dar tanta diferença se você colocar um pezinho de um lado e esse daqui meio ou meio dos dois lados, não tem problema, tá? A diferença vai ser pouca, então não vai dar, não tem problema colocar ou um pezinho de cada lado ou meio pezinho. Se colocar meio pezinho, vai ser o tamanho desse daqui, tranquilo. Se colocar um pezinho de cada lado também vai dar meio centímetro a menos, não vai ter tanta importância, tá? Porque é pouca coisa de diferença. O que que acontece aqui? Vejam só que eu coloquei uma linha da cor que era o meu tecido, tá? É a cor mais próxima que eu tinha para essa parte de tecido aqui. Porque agora eu vou virar, certo? Eu costurei ele, vou virar. Tranquilo, né? E aqui, o que que vai acontecer agora? Vocês podem ir lá e passar, tá? Passar para vincar as laterais. Primeiro vocês arrumam todas as laterais para que essa parte da costura fique certa aqui e não fique embolando assim, ó, quando vocês costurarem. Então, vai lá e passa. Passa certinho desse modelo assim, ó. Arruma essas laterais todas aqui, ó, onde vocês costuraram de fora a fora, lá no ferro dá pra vocês ir arrumando, mas primeiro dá uma ajeitada aqui, tá? Depois vai arrumando pra não ficar, como eu disse, embolado aqui, a costura não ficar assim pra fora, normal, que aí você vai pegar e perder um pedacinho do tecido e pode ficar torto o seu tecido. Ficou assim, ó, retinho de fora a fora, vai lá e passou, né? Se aqui vocês tiverem feito a costura, como eu disse, aqui também vai ter que arrumar dos dois lados, tá, gente? Depois que você arrumou, vocês vão lá e vão passar pezinho de máquina desse lado. Agora é um pezinho mesmo de cada lado, tá, gente? Que vai fazer tipo uma barrinha, tá? Já tá costurado, tranquilo, mas a gente vai fazer tipo uma barrinha. Por quê? Porque se você costurar depois sem essa barrinha, ele vai ficar como se não tivesse nenhum tipo de acabamento do lado. O que pode acontecer também, se vocês quiserem, é colocar viés aqui, ó. Não tem problema, ele vai dar um detalhezinho aqui do lado de outra cor de viés. Aí, pode ser que você coloque um viés aqui e naquela parte do detalhe também coloque o viés. Aí vai ficar, ó, joia, beleza. Mas a gente não vai usar viés, a gente vai colocar a costura mesmo e fazer um pezinho de máquina aqui e um pezinho de máquina aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar e vou passar um pezinho de máquina aqui de fora a fora e um pezinho de máquina aqui de fora a fora. Agora, a questão é a linha. Como eu disse pra vocês aqui, eu já costurei nenhuma linha, que foi a linha que eu achei mais parecida dessa daqui, que é um bege mais claro, que eu costurei porque eu não tinha realmente dessa cor, a gente não muito difícil a gente achar, ter em casa da mesma cor. Então, o que eu tinha mais próximo era esse bege. Então, o que vocês vão ter que fazer é colocar uma linha mais próximo possível do seu fundo aqui, tá? Como eu já disse em outros vídeos, gente, essa parte da linha que fica à mostra, é importante que ela não fique muito visível, porque se você erra alguma coisa, algum ponto, dá uma tortadinha pro lado, é fácil ver esse erro quando a linha é muito diferente do tecido. Então, se atentem a isso. Quando vocês forem pegar o material e vocês verem que na casa de vocês não tem uma linha que combine com o seu tecido, então vocês têm que falar pra mim poder ver se lá tem uma linha que combine, tá? Porque é ruim você chegar na casa de vocês e não tiver a linha. E pra comprar agora tá difícil, porque realmente com essa pandemia não tá fácil, né, gente? Então, vocês vão pegar o tecido e vai ver se você tem linha na casa de vocês. Se não tiver uma linha que combine na casa de vocês, aí vocês perguntem se lá tem linha que combine, tá bom? Então, eu vou passar e passar um pezinho aqui e um pezinho aqui. Olha só, meninas, eu passei lá, ó, dos dois lados, aqui e aqui, ó, tá? Vejam só que a linha da mesma cor, ó, mais parecida possível, para não ficar aparecendo possíveis erros, tá? E pra peça ficar bonitinha. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, que eu dei um pontinho mais afastado. Deixa eu afastar um pouquinho que a câmera foca. Ó. Eu dei um pontinho mais afastado. Não é o mesmo ponto que eu costurei aqui, tá? Porque o ponto que eu costurei por dentro foi 3,5, tá? Esse daqui eu coloquei o máximo da minha máquina, que é o 5, para ele ficar com o ponto afastado. Por quê? Porque esse ponto aqui, ele é praticamente, essa costura de fora é praticamente decorativa. Então, eu posso colocar esse ponto aqui mais afastado, ou eu posso usar um ponto decorativo da minha máquina, se vocês quiserem. Dando um pezinho de máquina, vai ficar tranquilo. Coloca um ponto decorado que vocês acharem legal, um zigue-zague, alguma coisa que não tem problema, pode pôr. Eu coloquei afastadinho porque eu gosto também desse ponto para esse tipo de acabamento. Então, até aqui, quem tava fazendo só pano de prato e não fez outros itens, vai ver que daqui até agora a gente não fez nada de diferente
do que você poderia ter feito no pano de prata. Fizemos barrinha, demos acabamento lateral, então tá bem tranquilo essa parte, tá? Então, quem não costurou nenhum outro tipo de peça, essa peça aqui vai ficar bem tranquila pra fazer mesmo. Então, aqui, agora, o que a gente vai fazer? A parte de cima, vocês vão precisar usar as duas laterais. Vocês vão ver que quando vocês fazem isso, já vai dar o modelo do nosso item, né? Então, aqui eu vou colocar esse com esse certinho, tá? Se fosse dois tecidos diferentes, essa daqui seria, essa parte de fora seria que ficaria o pano principal e aqui dentro ficaria o forro, certo? Mas como a gente tá usando aqui, eu tô usando o mesmo tecido, mas caso alguma de vocês acabe pegando tecidos diferentes, não tem problema. Esse daqui seria a parte de fora e esse daqui o tecido principal, certo? Então, aqui nessa parte de cima, o que a gente vai fazer agora? Lembrando que não esqueçam de dar retrocesso no início e no final de cada ponta, tá, gente? Pra não correr o risco da costura de vocês saírem. Se for ponto decorado também, pode dar retrocesso no início e no final pra não correr o risco, tá? Antes de terminar a costura, ele se soltar. Então, aqui o que a gente vai fazer? Esse daqui, a gente vai dobrar aqui, ó, mais ou menos uns 3 dedos pra dentro. E esse daqui também, ó, tá vendo? Aqui. E aqui mais ou menos uns 3 dedos, ó. Mesmo tamanho, os dois lados. Eu vou colocar aqui. Certo? E aqui também vocês têm que alinhar tudo certinho. Opa, deixa eu vir mais pra cá um pouco. Alinha os laterais. Vou pegar um alfinete. Vou colocar aqui. Porque a gente vai passar uma costurinha aqui. Aqui, ó, laterais, certinho. Vou colocar um alfinete aqui também. Certo? Como sempre, ó, no mesmo esqueminha lá do pano de prato, eu vou ver se as minhas laterais estão iguais, certo? Ó, mesmo tamanho. Fez isso, a gente vai precisar colocar, ó, a fitinha, que aqui vai ser onde vai ficar pendurado o nosso suportinho de papel higiênico. Então, eu vou colocar a minha fitinha aqui no meio, tá, gente? Ó, assim. Ó, lembra, deixa eu mostrar pra vocês que, só pra ter uma noção, vai que alguém nunca prestou atenção, que as fitinhas, ela tem um lado mais brilhante e um lado mais fosco. O lado mais brilhante é o lado certo, tanto que quando vocês vão colocar aqui no passa-fita, o lado mais brilhante tem que ficar à mostra e o lado mais fosco fica escondido, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu esticar ela aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar os dois lados brilhantes aqui, ó, junto, pra que aqui fique a parte brilhante pra frente, tá? Então, esse lado aqui seria a frente do meu porta-papel higiênico. Eu vou colocar aqui pra dentro, ó, um tanto da minha fitinha, não vou colocar tão pouco. O que acontece? Se, por acaso, você, na sua casa, você vai colocar no registro, você pode até deixar um pouco mais, tá? Dependendo do modelo do registro. Só que a maioria dos modelos de registro de banheiro não são muito grandes, normalmente aquele tipo rosquinha mesmo. Então, fica tranquilo para colocar, normalmente, tá, gente? Mas se você, na sua casa, você vê que é maior, então você deixa um pouco mais de fita para que ele entre lá, né? Mas aqui, eu vou colocar aqui mais ou menos um padrão e vou deixar aqui, ó, esse tanto. Essa fitinha tem aproximadamente, não sei se eu já tinha falado, 18 centímetros, tá? Aí vocês verem, qualquer coisa pode colocar 20 centímetros para sobrar um pouco mais para dentro, não costura muito na pontinha, porque pode ocorrer o risco da fitinha se desfazer, né? Então, a gente põe aqui, ó. Vou colocar aqui também um alfinete. Esse alfinete tá ruim. Esse alfinete é melhor. Vou colocar o alfinete aqui pra pegar a minha fitinha pra mim saber onde ela vai ficar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ir lá na minha máquina de costura e vou passar um ponto aqui, beirando. Eu posso passar o mesmo que eu passei aqui na lateral, tá, gente? Se vocês fizerem ponto decorado, pode passar o decorado aqui, tá? Não tem problema. E pode passar, se vocês fizerem de outra maneira, você vai passar o mesmo aqui. Ou se você não quiser colocar o decorado e colocar o outro, pode colocar também, não tem problema. Vocês vão colocar aqui, vão costurar e vão vir e costurar também aqui, ó, pra pegar a beiradinha dele. Aqui do lado, se vocês quiserem, pode costurar também. Não tem tanta necessidade, porque costurando em cima e embaixo, ele vai ficar um pouquinho fofinho assim, mas não tem problema, tá? Então, passa uma costura aqui e uma aqui, obrigatório. Aqui, opcional, se vocês quiserem repassar em cima dessa parte que vocês já costuraram. Se vocês tiverem feito ponto decorado, não é legal passar em cima, porque não vai sair igual, tá? Então, passa aqui e passa aqui, beleza? Então, vou na máquina passar.
Então, aqui, ó, eu já costurei, tá? Passei uma costurinha aqui, ó, e uma costurinha aqui. Essa costurinha aqui, ela tem que pegar em cima dessa parte de dentro que a gente dobrou, tá? E aqui, aonde tava a fita, eu passei um retrocesso pra garantir um pouco mais, tá? Porque é onde vai segurar todo o peso da minha peça. Eu esqueci de falar pra vocês que a hora que vocês vão colocar isso daqui, do mesmo jeito que vocês vão fazer alguma coisa que tenha um meio, você tem que procurar onde é o meio, tá, gente? Então, sempre, é alguma coisa do meio, procure o meio, tá? Procure o meio antes de colocar. Esse era o meio, eu coloquei, alfinetei e costurei. Sempre quando vocês vão fazer alguma coisa que pode correr o risco de sair do lugar, vocês alfinetam, tá? É bom alfinetar pano de prato para poder fazer barrinha, é bom alfinetar essas coisas para poder fazer qualquer tipo de coisa, é bom alfinetar. Então, aqui, ó, ele já tem meio que um formato. A câmera não vai pegar tudo, mas vocês vão ver que os seus vai ficar já no formato. E agora a gente vai fazer as divisórias do papel higiênico. Esse daqui é para 3 papel higiênicos que a gente vai fazer. Por que só 3? O que que acontece? Não sei se vocês sabem, mas tem aquele rolo de papel higiênico que ele é mais grosso, ele é bastante papel higiênico. Então, a gente faz um modelo padrão que cabe os dois. Porque pode sobrar pro normal, mas se você fazer pequeno demais, não vai caber o grande. Então, a gente faz que cabe os dois, porque é melhor sobrar do que faltar, né? Se você for fazer para sua casa e você fala assim, eu nunca comprei aquele rolo de papel higiênico grande, então o que esse tanto aqui dá para você dividir em 4. Tranquilo, tá, gente? Não tem problema, vai caber um rolo normal se você dividir em 4. Mas a gente vai dividir em 3. Como que a gente vai dividir? Se for dividir em 4, ó, dobra no meio e dobra de novo e marca toda essa parte aqui, para dividir em 4, se for para casa de vocês. Se for para fazer para fora, sempre maior, porque, como eu disse, a pessoa pode comprar um rolo de papel higiênico que é grande e não vai caber naquele pequeno. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dobrar para caber 3. Ó, como a gente vai fazer? Vai dividir, né? Pega, ó, dobra um tanto, depois dobra de novo para que todos fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. Essa ponta aqui tem que cair embaixo da costura aqui, tá, gente? Por quê? Porque a gente vai colocar aqui ainda o passa-fita ou alguma coisa que vocês forem ter para decorar mesmo. Então, eu ponho aqui, tá tudo do mesmo tamanho, ó, a hora que eu virar aqui do lado, ele vai estar do mesmo tamanho. O que vocês podem fazer agora? Vocês vão vincar aqui, certo? Para ficar certinho, vocês têm que ver que o lado aqui também tem que estar certo, né? Então, eu vou medir aqui, ó, que tá sobrando o mesmo tanto, ó, tá vendo que aqui tá sobrando um pouco mais? Então, quer dizer que esse lado aqui tá um pouco mais maior que o outro. Então, eu vou dividir novamente e vou arrumar ele bem certinho. A hora que eu dobro aqui e arrumo as laterais para que ficar certo. Aqui a parte de cima, como eu disse, tem que sobrar um pouco mais, tá? Não precisa ser muito, ó, aqui eu deixei um pouco mais, mas eu posso puxar mais e puxar a parte de baixo. Na hora da dobragem, vocês verem a melhor forma que vocês têm para fazer. Desde que fique todos iguais, aí fica tranquilo. Ó, aqui ainda tá sobrando um dedo mais ou menos da costura, tá? É porque aqui eu ainda vou colocar, como eu disse, o passa-fita. Então, fez isso, vinca, ou vocês podem ir e colocar, passar um giz de tecido, aquele que sai. Só tomem cuidado, porque às vezes a gente compra o giz de tecido e corre o risco de ficar ruim para tirar depois. Alguns dias ele marca e só sai com água e mesmo assim, dependendo do tecido, ainda demora para sair. Então, o que eu tenho aqui é um pedacinho de sabonete, tá? Como eu disse para vocês já, o sabonete é excelente para essas partes, porque você lava e às vezes ele sai sozinho, tá? Você passa um dedinho nele, ele já sai. Então, aqui eu tenho a marcação dele, eu vou fazer aqui assim, ó, tá? Mesmo que o outro lado, não tem problema, tá? Vai ser o lado ao contrário do lado certo, tá? Se marcar, não tem problema. Vou marcar aqui, vou dar uma marcadinha aqui. Eu posso só vincar também, tá, gente? Não tem problema. E marquei aqui, ó, ele vai ficar pro lado de lá, não tem problema. Olha só, como eu vinquei, já ficou a marca, tá? Esse lado aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem, que aqui tá a marca do meu sabonete, ó. Aqui também tá a marca do meu sabonete, tá? O que eu vou fazer aqui? É esse lado que eu vou costurar aqui, a parte da frente. Eu vou vir novamente e vou marcar direitinho, porque foi marcado do outro lado. Eu posso costurar pelo outro lado? Até posso. Eu posso só usar o que eu marquei aqui, vincando, só a parte da dobra do tecido? Eu até posso também.
mas é bom você marcar com alguma coisa, tá? Uma coisa que saia, tá? Porque essa aqui já é a parte visível do meu item. Então, vou marcar aqui, ó. Marquei, apertei bem. Acho que agora dá pra vocês verem que tá bem marcado. Esse lado aqui não dá pra ver direito. Mas aqui, ó, tá bem marcadinho. Tá? E o que eu vou fazer agora? Passar uma costura aqui. Do mesmo jeito que eu fiz lateral. O que que acontece? Aqui eu não preciso fazer decorado, porque a gente vai cobrir ele com um passa-fita. Então, eu vou passar uma costura na cor do tecido. Vou lá, porque o meu passa-fita é branco. E vou colocar uma fita branca, uma linha branca para mim passar no meu passa-fita aqui em cima. Eu tenho que passar primeiro uma costura aqui? Sim, eu tenho. O que que acontece? Vocês precisam alinhar as laterais, porque na hora de costurar, o que acontece? Pode ocorrer de ele sair do lugar e aí ficar torto o seu tecido, a sua peça. Então, primeiro eu venho aqui, ó, alfineto, põe uns 3, 4 alfinetes e depois que eu vou costurar, porque corre o risco de sair do lugar. Então, você alinha direitinho essas laterais aqui, ó, pra ficar certinho em cima e embaixo. Alfineta, costura, da mesma cor do tecido que vocês passaram aqui do lado, porque aqui atrás não vai cobrir. É a parte de trás, ninguém vai estar vendo, tudo bem, mas não vai cobrir. Então, se vocês veem e já passam branco, vai ficar mostrando o outro lado, né, gente? Então, já vem primeiro, passa aqui a costurinha e passa aqui, depois a gente vai colocar esse daqui, tá bom? Olha só, já costurei aqui e aqui. Aqui já tava costurado, tá tranquilo. Agora a gente vai colocar o passa-fita. Como vocês vão colocar o passa-fita, ó? Aqui tá sobrando a fita, tá? Eu vou tirar, não tem problema. Só tirar o excesso da fita. Ele tem que estar do mesmo tamanho, pra na hora que você costurar ele não ficar aparecendo pra fora. Então, eu vou colocar aqui, alinhar o meu passa-fita aqui, ou o material que vocês tiverem. Aqui um pouco aqui que vai esconder essa costura, tá? E aí, ó, você vai vir aqui, vai dobrar isso daqui, ó, uma pontinha aqui. Deixa eu colocar minha fita aqui. Aqui, eu dobro uma pontinha aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, que é dobrar. Opa. Dobra a minha pontinha, tá? E aí, eu vou arrumar ela aqui. Tá com as duas pontinhas dobradas, deixa eu pegar o alfinete. Eu vou vir aqui, vou colocar ela em cima e vou dobrar novamente essa parte pra lá, ó, gente. Um tanto pra lá, ó. Pra que o acabamento fique um pouco aqui, ó. Você não pode deixar essa parte aqui solta, sem nenhuma dobrada, porque pode correr o risco de ele desfiar. Então, vou arrumar ele aqui no lugarzinho dele, tá? Vou alfinetar. Vou ajeitar. Na hora de costurar lá na máquina, a gente põe bem firme. Ó, aqui tá sobrando muito, então eu vou tirar um pouquinho mais. Vou tirar esse cantinho aqui, beleza? E aí, eu vou dobrar. E vou dobrar de novo lá pra trás, ó. Viu que essa parte aqui vai ficar dobrada, ó, dobrada pra lá e dobrada de novo, certo? No lugar certo. Coloca aqui, ó, cuidado pra não ficar muito apertado, ó. Vou ver aqui, ó, deu certinho. Vou alfinetar esse lado de cá também, ó. Pra vocês verem aí, opa, soltou lá atrás. Vou alfinetar. Pode colocar aqueles grampos também, gente, igual eu mostrei pra vocês, pra colocar o viés na máquina de costura. Essas laterais com grampo também fica legal. Quem puder comprar grampo, é bom, tá? Arruma bem arrumadinho na hora de vocês colocarem lá na máquina. Vou fazer isso aqui, aqui e aqui. Aqui na parte de cima, mesma coisa. A diferença é que vocês vão colocar tampando esse de cima aqui também, né, gente? Ele vai ficar aqui, ó, aparecendo aqui. Dobra as laterais, faz e tampa essa costura de baixo. Deixa um pouquinho aqui em cima, tá? Dependendo do que for, se for uma cianinha que vocês forem colocar, coloca a cianinha em cima, costura e já era. Então, vamos fazer isso com os três, tá bom? Olha só.